Uniplac. Fala galera, beleza? Mais uma vez professor Douglas de Química aqui, junto com a LAC Concursos. E vamos junto? Hoje a gente vai falar sobre, tá aqui ó, separação de misturas, ou também pode ser conhecido como análise imediata. Vamos juntos? Seguinte, pra gente começar, sempre aquela olhada, como que isso é cobrado nas bancas, professor? Tá aqui, olha, uma amostra contendo uma mistura de areia, cloreto de sódio, óleo de soja, água, foi fornecida a um analista de laboratório para a separação de seus componentes. As operações de separação de misturas que devem ser executadas na ordem correta para êxito são, tá aqui ó, funil, destilação, evaporação, filtração. Qual que eu tenho que começar, professor? Vamos ver então da onde a gente vai tirar essa base teórica que a gente vai utilizar? Tá aqui, ó. Pra gente começar a falar justamente sobre a separação, a gente começa vendo o seguinte: um processo de separação de mistura, também é denominado de análise imediata, é dividido em duas características, tá? São divididos em processos físicos e processos mecânicos. Qual é a diferença, professor? Processos físicos são aqueles processos que envolvem a transformação física do material. Como assim? Normalmente eu estou falando de aquecimento, tá? Normalmente eu estou falando de congelamento, normalmente eu estou falando de mudança de estado de agregação, ok? Isso é processo físico. E processo mecânico são aqueles que não envolvem essas transformações, são aqueles que normalmente eu consigo separar o material sem fazer uma transformação com ele. Exemplo, o mais claro é quando, por exemplo, você vai catar o feijão, você precisou transformar aquele feijão em outra coisa? Não, ele continuou daquela mesma forma, professor. Então aquilo é um processo mecânico. Então a gente já tem inicialmente essa separação. Já deixo claro que existem sim alguns processos que eles também são processos químicos, mas normalmente a gente não estuda eles de uma maneira separada aqui. Normalmente a gente estuda ele como análises mais específicas e a gente vai ver depois, beleza? Bom, a escolha do processo de separação, ele vai depender justamente de alguns fatores. O primeiro desses fatores é justamente a homogeneidade ou heterogeneidade da mistura. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que num processo de separação, eu tenho que separar aquilo que é mais fácil. Uma mistura heterogênea, ela é mais fácil de separar porque eu vejo as fases, eu consigo perceber cada um dos componentes. É diferente do que acontece nas misturas homogêneas. Nas misturas homogêneas tá todo mundo completamente misturado, parece uma coisa só. Por exemplo, água e sal. Eu não consigo ver o sal ali. Como é que eu vou separar ele então, professor? Então eu vou precisar de um método de separação um pouco mais rebuscado. Outra característica que a gente tem que levar em consideração são as fases originais de agregação dos constituintes. Uma dica já daqui para lá, grava isso aí. Todas as vezes que você começar a fazer separação, como naquela questão, ou seja, eu vou ter que separar um monte de coisa que está misturada, professor, como é que eu faço? Você vai começar sempre por aquilo que é heterogêneo e sempre, de preferência, por aquilo que está no estado sólido, de preferência por aquilo que está no estado sólido, que é mais fácil de separar. Estado de agregação, sólido, líquido e gasoso. Gasoso é o último, é o mais complicado mesmo. Agora, sólido é muito mais fácil de separar, ok? Bom, tá aqui alguns exemplos de algumas coisas que a gente vai ver, né? A gente vai ver destilação, a gente vai ver, por exemplo, extração, a gente vai ver até mesmo peneiração. Vamos lá? Seguinte, alguns dos processos, a gente vai começar a falar só de processos que está relacionado à separação de materiais sólidos. O primeiro deles está aqui, a gente já até citou. A catação é um processo mecânico simples, em que pode-se utilizar as mãos ou as pinças, ok? Então quando a gente fala, por exemplo, da catação, eu estou usando pinça ou mão para separar, é um processo praticamente grosseiro, muito fácil de resolver. Outro processo bem importante é a
ventilação, galera. A ventilação é um processo mecânico em que a fase de menor massa é arrastada por uma corrente de ar. Muito cuidado, professor, não é pelo vento só? Não necessariamente, porque pode ser através também a utilização de um ventilador. Um exemplo é isso aqui, ó. Quando você vê em filmes, novelas, séries, alguém pegar, por exemplo, café e ficar jogando para cima, para que aquilo, professor? Porque quando se joga para cima, a folha, que tem uma maior superfície de contato e é mais leve do que, por exemplo, os grãos de café, vai ser arrastado pela corrente de ar. Isso vai facilitar no processo de separação. Ok? Isso é ventilação. Outro bem importante e muito semelhante à ventilação é a levigação, galera. A levigação é um processo mecânico em que as fases sólidas de densidade muito diferentes são separadas por um fluxo de líquido sem que haja dissolução dos materiais. Ou seja, eu tenho dois materiais sólidos de densidades diferentes que são separadas por causa de uma corrente, dessa vez de um líquido. O líquido passa e leva o mais leve, né, o menos denso, ok? E por isso eu vou utilizar isso muito, mas muito comumente aqui, ó, no garimpo. Esses caras aqui estão fazendo isso. Esse pratão que eles usam, né, para fazer o garimpo lá, eles estão garimpando, aquilo é um prato, professor. Aquilo tem um nome, é bateia, certo? Ou bateia. Esse material, esse equipamento é utilizado justamente para quê? Ele pega aquela mistura de areia com os metais preciosos e chacoalha. Quando ele chacoalha dentro da água, o que acontece? O mais denso vai para o fundo, o menos denso sobe. E ele abaixa isso dentro da água e a água leva a areia, deixando só aquilo que eles realmente estão procurando, os metais. Ok? Isso é levigação. Outro processo muito, mas muito importante, gente, flotação. A flotação é um processo mecânico de separação de sólidos de densidade muito diferentes também, mas agora é pela adição de um líquido de densidade intermediária. Como assim, professor? Vou dar um exemplo. Tá aqui, ó. Imagine que você tem areia e pó de serragem, madeira, certo? Quando você colocar água ali, a água que você está colocando, ela tem que ter uma densidade intermediária. Isso vai fazer com que a serragem em si flutue e a areia fique lá no fundo. Isso é o suficiente para facilitar o processo de separação. Isso é flotação. Uma dica, palavrinha aqui, ó, flotação, lembra de flutuar, tá? Vem dessa palavra flutuar, tá? Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, também em tratamentos de água, por isso é bem importante, tá? Bem importante, uma dica. Algumas das propriedades eu vou falar para vocês disso, ó, é utilizado no tratamento de água. Isso significa que ela tem uma importância ainda maior, porque muitos dos processos de separação são utilizados justamente nos tratamentos de água, e isso está relacionado e muito, né, à química ambiental, que é uma das questões assim, uma das partes assim mais cobradas também nos, por exemplo, vestibulares, nos concursos públicos em geral, ok? Vamos ver então outro processo que gera também problema. Muita gente confunde os dois, flotação com esse aqui, ó, floculação. O que é floculação, professor? Que palavra é essa? Flocular vem de flocos. Na verdade, ele é um processo químico e físico. Por quê? Nesse caso, é adicionado ali aquela mistura para separação de partículas pequenininhas que estão mais dispersas, um agente, tá, coagulante ou um agente de floculação, floculante, ok? Esse agente vai fazer com que todo aquele material disperso acabe se aglomerando ou aglutinando, juntando. Quando ele junta esse material, a densidade dele aumenta e ele vai para o fundo. Cuidado! Eu falei para vocês que na flotação eu estou falando de flutuar, né? Aqui na floculação eu estou falando de formar flocos, formar grupos. E esses grupos podem flutuar também, podem, mas a maioria das vezes vai para o fundo, é decantado na grande maioria das vezes. Olha só isso aqui, ó.
tratamento de água, floculação. Mas muito importante. Aqui tem um exemplo, a água suja, né, com areia, com alguma terra bem dispersa, bem suja. Quando você colocou um agente floculante, o que aconteceu? Ele começa a aglutinar e vai diretamente para o fundo. Ele passa por o que nós chamamos de precipitação, ok? Então é muito importante levar em consideração isso. A floculação está dentro do processo de tratamento de água, muito utilizado, ok? Outro processo, dissolução fracionada. Professor, o que é uma dissolução? Dissolução, essa palavra grave, hein? Dissolução é um processo de se dissolver algo. Cuidado, muita gente pensa que quando eu pego o sal e coloco na água, eu estou derretendo o sal. Não, você não está derretendo, você está dissolvendo, ok? A dissolução, esse processo, ocorre da seguinte maneira, é um processo físico em que consiste em adicionar um solvente a uma mistura, tá, de dois componentes ou mais, fazendo com que um deles seja dissolvido e o outro não. E aí, o que acontece, professor? A fase que não está mais dissolvida, ou melhor, desses dois que não se dissolve, eu consigo separar, seja por decantação ou filtração, e a outra basta eu depois evaporar o solvente, tá? Por exemplo, aqui, ó, lá no caso da água do sal marinho, ele é feito da seguinte maneira: o sal e a areia vêm junto. Imagine, sal e areia junto, professor? Pois é, o que eu faço? Eu adiciono água. Quando você coloca água, a água vai dissolver somente o sal e a areia fica no fundo. Eu pego essa água com sal e consigo depois separar ela e, claro, evaporar a água para ficar somente com o sal. Esse processo é chamado de dissolução fracionada. Muito cuidado, não confunda dissolução fracionada com outro processo chamado cristalização fracionada, que é um pouco diferente, tá? Tem algumas diferenças aí. Separação magnética. Ah, essa daqui é fácil. Basta eu lembrar disso aqui, ó. Se é magnético, é porque alguém tem que ser atraído. Muito cuidado. Ah, entendi, professor. Então ele separa metais de outras coisas? Não necessariamente. Somente os metais que são atraídos por um campo magnético, tá? Ou seja, que são ferromagnéticos. Normalmente é utilizado aqui um ímã, um campo magnético, para atrair aí ferro de outras partículas. Ferro e aço principalmente. Ok? Que são os mais comuns. Então aqui nós temos, ó, justamente lá no ferro velho que se utiliza isso, mas a gente pode utilizar também isso em laboratórios. Ok? Então falou de material que é atraído pelo ímã, eu posso utilizar um ímã para justamente separar ele de outras coisas. Isso é a separação magnética. Também pode aparecer um nomezinho diferente, imantação, dá na mesma. Ok? Outro processo que também gera problema, galera, por incrível que pareça: peneiração ou tamização. Ah, professor, peneiração, qual que é o problema? Eu vou te falar qual é o problema. O problema é que todo mundo pensa que por usar uma peneira é uma peneiração. Professor, mas não é? Não é, não. Para ser peneiração, eu estou falando de um método mecânico de separar sólidos por diferenças de tamanho. Como assim, professor? Exemplo, você lá na construção civil, você deve ter visto eles pegarem aquela areia e peneirar. O que ele faz? Ele faz aquilo porque a areia passa no vão ali da peneira e vai para baixo. Em compensação, se tiver pedras, galhos, folhas, fica retida na peneira e esses materiais maiores ele descarta. Isso sim é uma peneiração. Agora eu vou falar o que não é uma peneiração. Quando, por exemplo, você pega um chá, certo? E tem uma peneira, e você, vou jogar aqui na peneira, vou peneirar esse chá. Você não está peneirando aquele chá, você está filtrando, tá? Ué, professor, mas não é um filtro. Cuidado. Filtração não precisa ser um filtro realmente. Eu posso usar vários outros materiais, inclusive a peneira. Fique atento com isso aqui, tá, gente? Então aqui, ó, quando eu uso a peneira para peneirar, tá? Realmente, ou seja, para separar por tamanhos. Eu posso também chamar isso de tamização. Aparecer essa palavra, não se assuste. Tamização ou peneiração é a mesma coisa. Lembra?
Estou separando só sólidos por causa do tamanho, peneirou. Realmente é uma peneiração. Ah, professor, eu usei a peneira para fazer outra parada. Aí vamos ver o que que é. Beleza? Tá aqui, ó. Basicamente, até ali na peneiração, eu só falei de separação de sólidos, galera. Só sólidos, professor? Só sólidos. Ou tanto. Mas agora a gente começa a falar de misturas, de outros estados de agregação. Tá aqui, ó. Decantação. Esse é um daqueles processos que está lá no tratamento de água, hein? Vai ser importante. Decantação é um processo mecânico em que a gravidade é utilizada para a deposição de sólidos ou líquidos dispersos em um líquido de menor densidade. Como assim, professor? É quando, literalmente, para você decantar alguma coisa, você deixa ele parado. Você pega um material, por exemplo, tá lá água e areia, você deixa ela parada, a areia vai para o fundo. Quem que empurrou ela para o fundo? A própria gravidade, porque ela tem uma densidade maior do que o do líquido. Fechou? Então eu vou lembrar disso. A decantação é um processo desse jeito, que eu simplesmente deixo em repouso o material e aquele material consegue ir para o fundo. Decantar. Prestem atenção aqui algumas características importantes. Primeiro, viu essa vidraria aqui, ó? Você concurseiro, fique atento. Essa vidraria é uma representação extremamente importante para o processo de decantação. Só que ela só pode ser utilizada na decantação líquido-líquido. Ou seja, água e óleo, eu posso utilizar um balão de decantação. Água e óleo eu separo como, professor? Por decantação, ok? Todas as vezes que eu tenho líquidos immiscíveis, o processo é decantação. E como que eu faço para separá-los? Prestem atenção, o processo de você deixar ele para o fundo, na verdade é chamado de sedimentação. E depois da sedimentação ou precipitação, você vai separá-los, pode ser sim, por decantação, ou seja, pelo canto. Decantar é pelo canto, certo? Pelo canto do material, utilizando ali um bastão de vidro, por exemplo, ou através de um outro processo também importante, chamado sifonação. Professor, o que é sifonação? Sifonação é a utilização de uma mangueira. Sabe aqueles desenhos animados ou aqueles filmes que alguém pega uma mangueira e puxa o líquido lá de dentro do tanque para passar para um outro? Aquilo ali é um processo de sifonação, ok? Aquilo é sifonar, beleza? Utilizei uma mangueira, sifonação. Também vale ressaltar, todo esse processo de decantação ele pode ser auxiliado por um equipamento. Que equipamento é esse, professor? Então, é chamado de centrífuga. Uma centrífuga nada mais faz do que o processo de decantação forçado. Só que ao invés de utilizar a gravidade, eu uso o que nós chamamos de força G ou força centrífuga. Beleza? É a força centrífuga que vai separar os materiais no caso da decantação forçada. Beleza? Bom, vamos para frente. Outro processo, esse é famoso e extremamente importante, a filtração. Filtração, então, é um processo mecânico em que se separa, cuidado, hein? Através de uma barreira, um material sólido de um material fluido. Como assim, professor? Primeiro, essa barreira pode ser um filtro, pode ser uma peneira, pode ser um tecido, tá? Pode ser. Então, tudo isso está dentro da filtração. Agora, sempre para filtrar, por favor, duas coisas para você gravar. Primeiro, você só filtra aquilo que for heterogêneo. Tudo isso aqui é heterogêneo, tá? Tudo isso aqui até agora é heterogêneo. Você só filtra o que é heterogêneo. Segunda característica, você só filtra se tiver material sólido. Só filtra se tiver material sólido. E claro, e se tiver material fluido. Que fluido, professor? Todas as vezes que eu ouvi falar essa palavrinha, fluido ou fluídico, eu estou falando justamente de líquidos e gases. Então, esse cara, filtração, pode ser utilizado tanto na filtração de um sólido e líquido ou de um líquido e um vapor, ok? Ou um gás. É o caso, por exemplo, do aspirador de pó. O aspirador de pó faz o quê? Faz justamente uma filtração. Então aqui tem alguns exemplos. E claro, lá no tratamento de água, uma curiosidade, só para lembrar e escrever para vocês. Olha aqui, ó, no tratamento de água, o processo, tá? Eu vou colocar um tanque aqui.
esse tanque de filtração, ele vai separado em algumas, ele é separado em algumas características, tá? Quais são essas características, professor? Então eu tenho aqui, ó, são três fases. A primeira, que é um cascalho. Para quê, professor? Para reter os materiais que são maiores, certo? A segunda, que é areia. Para quê, professor? Para reter materiais que são menores, materiais sólidos menores. E por fim ainda, nós temos, aqui no finalzinho, carvão. Professor, por que tem carvão na filtração da água? Não suja a água, não. Na verdade, não. Esse carvão aqui, ele vai passar justamente ali, ele vai ter ali a ideia de adsorver todas as moléculas orgânicas que estão dispersas no material. Como assim? Se não tivesse o carvão, imagine que você pega a água do rio, certo? Fez todo o tratamento, mas não usou o carvão. Quando você passou pelo cascalho, passou pela areia, ele vai ficar limpo, tá? Ele vai ficar totalmente translúcido, certo? Transparente. Então você fala, ah, então tá limpo. Só que o odor vai ficar ainda muito forte. Por quê? O que causa aquele odor? São moléculas orgânicas, são substâncias orgânicas. O carvão serve para grudar todas elas. Eu tenho certeza que você já ouviu falar do povo, ah, a geladeira tá com um cheiro meio ruim, eu vou colocar carvão lá dentro. Para que é o carvão lá dentro? Vai tirar o cheiro, professor? Justamente por causa disso. Ele adsorve moléculas orgânicas. Então o carvão, ele vai estar lá para isso. Isso aqui é um exemplo de uma filtração, e é filtração mesmo. Curiosamente, tá? Professor, depois então que eu passei nesse filtro, a água tá tudo bem eu já utilizar ela? A resposta é não. Por que não, professor? Porque aí eu vou ter tido só feito uma separação do que são materiais físicos e químicos, mas não os biológicos. Os biológicos ainda estão lá. Ou seja, eu ainda preciso fazer um tratamento desses materiais patogênicos, ok? Vamos lá? Filtração. Ah, tá. Vamos lá. A partir daqui, eu vou começar a falar, daqui para frente, dos processos de separação de misturas homogêneas. Vocês perceberam o tanto de processo que a gente viu só para heterogêneo? É assim mesmo. Heterogêneo tem muito mais. Você vai ver que homogêneos são poucos, mas igualmente importantes. E eu tenho que lembrar, daqui para frente só vale se for homogêneo, não vale se for heterogêneo. Então vamos lá. Primeiro, destilação. A destilação, na verdade, ela é dividida em dois tópicos, tá? A destilação simples, que é um processo físico utilizado para separar substâncias com grande diferença de pontos de ebulição. Normalmente, nesse caso, a destilação simples serve para separar sólido de líquido. Entretanto, claro, homogêneo. Então, por exemplo, água e sal eu separo por uma destilação simples. Olha aqui, ó, o vapor que é feito aqui, eu faço um aquecimento, o vapor passa através de um condensador e cai lá na frente sendo separado. Só que quem que vai para o vapor? Somente aquela parte que é líquida, ou seja, só o que tem um ponto de ebulição menor. Lembre-se disso, quem sai no processo de destilação primeiro são aqueles que têm o ponto de ebulição menor. Quanto menor o ponto de ebulição, mais rápido ele sai. Fechou? E o outro material, professor, de ponto de ebulição que é muito maior? Aí ele fica aqui, justamente nessa parte da solução aqui ainda. Tá? Então o sal ficaria aqui e a água iria lá para o outro lado. Isso é a destilação simples. E a destilação fracionada, nesse caso, é quando eu tenho materiais que têm um ponto de ebulição muito próximos, certo? Então que dê uma dificuldade. Nesse caso, eu uso a destilação fracionada. Um exemplo mais clássico de destilação fracionada está aqui, ó, petróleo. Falou para você de petróleo e seus derivados. Como que são obtidos derivados a partir do petróleo, professor? A partir da destilação fracionada. Pelo menos um dos grandes processos é esse. A destilação fracionada do petróleo. O petróleo é uma mistura. Grava essa palavrinha, hein? Petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos.
essa mistura de hidrocarbonetos é separada pela destilação fracionária. Desculpa, fracionada. Você aquece justamente essa mistura e separa. Quem sai lá em cima? Aqui tem uma escala de cada um. Quem sai primeiro, professor? Sempre quem sai lá em cima e primeiro é sempre quem tem menor ponto de ebulição. Gás. Depois vai vindo para cá, ó, gasolina, querosene, óleo combustível, óleo lubrificante, parafina, resíduos, asfalto e assim por diante. Então, sempre que falar de destilação fracionada, tenta lembrar do petróleo. Ah, então eu vou fracionar aquilo, né, professor? Porque tem um monte de coisa misturada, é melhor fazer assim. Melhor. Ponto de ebulição muito próximo, coloca na destilação fracionada, ok? Ainda tem a liquefação. Olha a palavrinha, eu falei para vocês, tá lá justamente quando a gente estuda a matéria. Liquefação significa a transição do estado de gás para o estado líquido. Nesse caso, fracionada. O que é isso, professor? É fácil. Pega uma mistura de gases, tá? Pega uma mistura de gases. O ar, por exemplo, é uma mistura de gases. Eu liquefaço ele e faço uma destilação em sequência. Na verdade, é isso. Isso é liquefação fracionada. Então eu pego o ar líquido e eu destilo. Quando eu destilo, lembra? Quem tem menor ponto de ebulição vai ser aquele que vai sair primeiro lá em cima e assim por diante. Então nesse caso, por exemplo, gás nitrogênio que é menos, cuidado do sinal, tá? Menos 196 sai lá em cima. O argônio que é menos 186 sai no meio. E o gás oxigênio, por exemplo, que é menos 183, é lá embaixo. Então você vai ver que quanto menor ponto de ebulição, mais rápido sai primeiro, ok? Ainda tem um processo que é bem importante, que cai bastante, que é a extração. O que é extração? A extração é um processo físico em que se utiliza um solvente, tá? Um solvente para retirar uma ou mais substâncias devido às interações intermoleculares. Galera, grava isso aqui, por favor, ó. Quando falar para você de dissolver alguma coisa, eu estou falando de polaridade. Fechou? Então é por causa da polaridade é que vai acontecer esse processo de extração. O material ele se extrai quando os processos de interação entre o que está extraindo e o extraído está junto, né? Eles estão próximos. As partículas têm polaridades semelhantes, tá? Então quando eu faço, por exemplo, um café, a cafeína que está lá no pó, ela interage melhor com a água do que com o pó. Por isso que eu coloco água quente, que faz o quê? Retira a cafeína para que a gente possa tomar aquele cafezinho para dar uma acordada. Fechou? Tudo bem? Isso é extração. Extração pode ser a frio, pode ser, por exemplo, a quente. Posso usar equipamentos, extração com Soxhlet, pode ser com refluxo, pode ser vários processos diferentes. Basta eu sempre dar uma olhada em tudo que a gente vê sempre, dar uma olhada em todos os processos. E claro, nos exercícios também ajuda pra caramba, não é? Falando em exercícios, vamos lá? Seguinte, uma amostra contendo a mistura de areia, cloreto de sódio, ou seja, sal de cozinha, óleo de soja e água foi fornecida ao analista de laboratório para separação de seus componentes. As operações de separação que devem ser executadas na ordem correta. Vamos lá, na ordem correta, professor, o senhor falou algumas características. Primeiro, separa o que é heterogêneo. Segundo, tenta separar sempre começando por quem? Pelos materiais sólidos. Então vamos lá, ó. Se eu tenho areia, sal de cozinha, óleo de soja e água, antes de tudo, dá uma olhada. Misturou esses quatro componentes. O que aconteceu? O sal, o NaCl, se dissolveu na água. Então eu já sei que esse cara vai ser o último que eu vou extrair. Tá? Por quê? Porque ele está na forma homogênea com a água. Agora eu tenho areia, material sólido, óleo de soja, material líquido, e água, material líquido, água com sal, né, nesse caso. Então como é que eu faço para separar? Vamos lá, começa pela areia, sempre eu falo assim. Então peraí, decantação, funil de decantação, eu mostrei para vocês. A decantação serve para isso? Não.
A decantação não vai servir nesse caso. Eu não posso começar por ela. É mais complicado. Porque se eu coloco num funil de decantação material sólido, ele acaba grudando lá no finalzinho e não deixa eu utilizar. Então não posso usar funil de decantação. Destilação. Nunca começa pela destilação, galera. Grava isso. Destilação é sempre no final. Próximo, evaporação. Eu começo evaporando. Pera aí. Se eu evaporar, não vou separar, eu não vou ficar com a água ainda. A água foi embora. Não, eu não quero isso. Bora lá, próximo. Filtração a vácuo. Pera aí, filtração a vácuo, professor, é o quê? Porque eu estou usando alguma coisa para acelerar o processo de filtração. Mas pera aí, filtração separa quem? Areia. Decantação separa o óleo. E a destilação, a água e o sal. É esse aqui mesmo, professor. Ah, professor, só isso? Pois é isso daqui. É um processo de separação. Vamos ver outro? Olha só, quando preparamos um chá, um café ou mesmo um chimarrão, estamos fazendo uma extração sólido-líquido. Nesses casos, componentes que estavam na fase sólida no pó de café ou nas ervas passam para a fase líquida. Isso é o processo de extração. Analise o texto abaixo e assinale a alternativa que preencha corretamente e, respectivamente, as colunas. Vamos lá. Ele diz o seguinte, olha, a extração sólido-líquido consiste em adicionar o solvente mais alguma coisa em uma solução na qual o material, né, algum material, seja mais solúvel no solvente adicionado, sendo que os dois solventes devem ser alguma coisa. Então vamos lá, possibilidades. Primeiro, eu devo adicionar um solvente mais contínuo? Como assim com um solvente mais contínuo, professor? Não é isso. Solvente contínuo não faz sentido nenhum, certo? Então vamos para frente. Invariável? Solvente mais invariável? Não, você não vai falar sobre invariabilidade, não é isso. Próximo, volátil, para aí. Antes de tudo, o que significa volátil, professor? Grava isso, por favor. Volátil, essa palavrinha significa que é alguém que evapora mais facilmente. Fechou? Ou seja, volatilidade é a facilidade de passar para o estado gasoso. Se você está querendo fazer uma extração, tá? Quando você extrai, vamos fazer assim, você vai fazer uma extração de um óleo essencial, ok? Você vai usar alguma coisa para tirar o óleo essencial, por exemplo, de uma flor. Essa coisa, ela tem que fazer o quê? Depois ir embora, porque eu vou ter que separar, eu não vou querer deixar na mistura. Eu quero só o óleo essencial, eu não quero o solvente que eu usei. Então esse solvente ele tem que ser mais volátil. Ele tem que ter essa característica de volatilidade. Eu não quero justamente que ele fique ali no material. Então uma boa, hein? Soluto, vamos ver se encaixa. Em uma solução no qual o soluto... Professor, o que é soluto? Soluto é a substância desejada que eu quero. É aquilo que está lá no meio daquela mistura, tá? Então, o soluto seja mais solúvel no solvente. Essas palavras gravem. Solúvel é o que, professor? É alguém que se dissolve. Solubilidade é a mesma coisa que dissolução. Fechou? E, por fim, ainda... sendo que, então o soluto bateu, sendo que os dois solventes devem ser immiscíveis. É óbvio, porque senão eu estou só adicionando mais um na mistura, né? Então, na extração, prestem atenção, vamos ler se fica certo, professor? Vamos lá. A extração sólido-líquido consiste em adicionar um solvente mais volátil em uma solução no qual o soluto seja mais solúvel no solvente adicionado, sendo que os dois solventes devem ser immiscíveis. Com certeza é essa. Vamos ver as outras só. Estabilidade? Não, esquece, porque nem sempre você tem essa possibilidade. Os dois podem ser estáveis, então não faz diferença. E ainda tem aqui, ó, ele falando sobre miscibilidade, não pode ser miscíveis. E por fim, de novo aquela palavrinha erradinha que a gente falou, invariabilidade. Não é invariável. Fechou? A alternativa correta está justamente aqui. Bom, vamos mais uma? Tá aqui, ó. Analise os princípios utilizados em diferentes operações de separação. Então tá lá, ó. Os componentes de uma mistura gasosa são separados em um determinado líquido
por meio da diferença da sua solubilidade. Esse é o primeiro. Segundo, os componentes de uma mistura fluida, líquido e gás são retidos na superfície de um sólido. Beleza? Terceiro, os componentes de uma mistura líquida e sólida, ou melhor, líquida ou sólida, são dispersos em um solvente seletivo. Tá. E ainda tem mais um. Tá aqui. Os componentes de uma mistura são separados por meio da diferença de pressão de vapor. Então nós temos essas 4 operações aqui. E aí ele vai falar, né? Tá falando dos processos. As operações de separação apresentadas são, respectivamente, tenta analisar, olha as possibilidades. Absorção, já para ou adsorção ou destilação. Na verdade a gente volta aqui, né? Até aqui. Absorção, adsorção ou destilação. Se a gente observar aqui, os componentes de uma mistura gasosa são separados em um determinado líquido por meio da diferença de sua solubilidade. Ou seja, solubilidade, eu estou falando de dissolver. O gás ele tem como se dissolver, professor? Tem. Então, para ele se dissolver, ele tem que entrar no material. Isso é absorver. Cuidado, não confunda absorver com adsorver. Adsorver significa na superfície, ok? Tanto que a gente já viu. Então, estou falando aqui de absorção. Agora, então tá aqui. Absorção. Já vi que pode ser a letra A ou a letra B, professor. Beleza. Vou fingir que vocês não viram a resposta, tá? Então tá aqui, 2. Os componentes de uma mistura líquida são retidos na superfície. De um sólido. Se eu falei que tem uma superfície, ele está sendo retido só por fora, isso é adsorver. Tá aqui, já de cara matou a charada. Por isso já tá aqui, né? Vamos ver só os outros? Olha só. 3. Os componentes de uma mistura são dispersos em um solvente seletivo. Ou seja, uma parte só que consegue sair para o solvente, outra parte fica, né? Isso é um processo de, justamente, extração. E por fim, os componentes de uma mistura são separados por meio da diferença da pressão de vapor. Tá aqui, a gente já falou. O que é pressão de vapor, professor? Está relacionado ao ponto de ebulição. Diferença de ponto de ebulição, tá aqui, destilação. Certo, galera? É isso por hoje. Estudem, façam seus exercícios. E é claro, pode contar com a gente. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.